Muito bem, entrando agora no segundo bloco do nosso Encontro Mulheres com você aqui na Imagem da Cidade. Muito obrigada para quem está aí do outro lado, nos acompanhando, prestigiando mais uma edição aqui do nosso encontro, né? E claro, também prestigiando os assuntos colocados em evidência. E a minha convidada agora é a Margit Mafra, que é profissional de educação física, presidente da Associação Viva Parkinson e autora do programa Superação Parkinson. Margit, seja muito bem-vinda à nossa TV Galega. A gente quer aproveitar ao máximo esse nosso bloco aqui, esse nosso espaço, para, claro, conhecer o trabalho de vocês no dia a dia. Tudo bem? Tudo bem. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Uma oportunidade para, de fato, realmente conhecer o trabalho, conhecer a Associação Viva Parkinson e enaltecer, por exemplo, esse mês, né, que teve a passagem do Dia Mundial, que tratou, sim, dessa doença, que evidenciou, sim, esse problema, essa realidade de tantos pacientes e de tantas famílias, né, Margit? Sim. Inclusive, nós conseguimos instituir aqui em Blumenau o mês da tulipa vermelha, que é o mês de conscientização da doença de Parkinson, né, que foi um projeto da nossa associação em 2021, onde durante todo o mês de abril a gente desenvolve ações de conscientização, de divulgação, para um maior entendimento, né, da doença, maior compreensão dessa doença que ainda é assim, traz muitos mitos, traz muitos preconceitos, ainda falta informação, né? Isso tudo é importante para o entendimento do paciente, para o respeito do paciente também e para a convivência desse paciente no meio familiar, no meio da comunidade. Por exemplo, mito, desinformação e aí relacionando um sinal clássico que a gente mais ou menos já tem uma ideia quando falamos o mal de Parkinson, que é a tremedeira, o tremer as mãos principalmente. Isso vai muito além, essa doença, do que realmente movimentar, tremer as mãos, né? Isso mesmo, Denise. O Parkinson vai muito além dos tremores, né? Nem todos que tremem têm Parkinson, porque existem aí doenças como o tremor essencial, por exemplo, que é totalmente diferente do Parkinson. E nem todos que têm Parkinson tremem, né? 70% das pessoas que têm Parkinson tremem. E o tremor não é o principal sintoma do Parkinson. Existem outros sinais, outros sintomas que são considerados, né, primeiramente, então, num diagnóstico para a doença, como a lentidão de movimentos, que é a bradicinesia, que é o sinal cardinal, né? Mais um conjunto de fatores, como a rigidez muscular, o tremor também é considerado, mas aí, por exemplo, o diagnóstico ele é clínico, não existe hoje um exame, um biomarcador capaz de diagnosticar o Parkinson. E aí o médico avalia então todo um conjunto, começando então pela bradicinesia, que é a lentidão de movimentos. Como é essa lentidão de movimentos? A pessoa tem mais dificuldade de realizar as atividades da vida diária, como sentar e levantar de uma cadeira, né? Sair da cama, na sua própria marcha, na sua própria caminhada, o paciente caminha de uma forma diferente. Isso vem com dor também ou só vai tendo os movimentos um pouco mais lentos? No início a dor não é tão frequente, mas com o avançar da doença, a dor também é um sintoma muito frequente no Parkinson, né? Então a gente chama que o Parkinson ele tem os sintomas motores, que são os sintomas físicos, né? Que são esses que eu falei, a rigidez, a lentidão, dificuldade na marcha, na caminhada, né? Mas tem os sintomas não motores, que são aqueles sintomas invisíveis, mas que às vezes impactam muito mais na qualidade de vida dos pacientes, né? Como as dores, problemas gastrointestinais, alterações de sono, de ansiedade, depressão. Então tem uma série de outros sintomas que vai muito além do físico, né? E assim, né, Margit, quem nos acompanha agora em casa pode estar pensando, né, nossa, então de repente eu vivo com isso, eu vivo com aquilo, já tive esse tipo de situação, já vivi outra situação, vivo com algumas dessas situações e nunca me dei conta de procurar uma assistência médica, procurar um acompanhamento médico e procurar que tipo de profissional nessa questão de movimentos um pouco mais lentos, no primeiro momento pensando, quem sabe até um ortopedista ou um outro especialista, mas sem imaginar que pode ser já um indício ou que pode ser uma ligação com uma doença de Parkinson. Sim.
A doença de Parkinson, ela é uma doença lenta e silenciosa, né, que apresenta então alguns sinais característicos, mas tem que ter esse olhar clínico, por isso que é importante, né, o paciente constar com um médico neurologista, especialista em distúrbios do movimento, porque ele nessa consulta clínica vai identificar então, né, esses sintomas. Que eu sempre ressalto, assim, que é importante analisar a questão do sono, a questão das alterações gastrointestinais, a marcha, né? As dificuldades de realizar movimentos da vida diária, porque geralmente os tremores, eles vêm bem depois. Esses sintomas aparecem antes, transtornos do olfato, né? Eu identifiquei na minha própria mãe esses sintomas. Foi por isso até que eu abracei essa causa, né, o Parkinson. Minha mãezinha é a razão disso. Hoje e já tinha outros casos na família? Tua mãe é o primeiro caso da doença de Parkinson na família? Tem relação com graus de parentesco também essa doença? A carga genética é muito pequena, assim, né? Os estudos mostram de 10 a 15% de hereditariedade, então não é uma carga genética grande, né? Isso é um mito também que a gente precisa desmistificar. A doença de Parkinson, ainda as causas não estão totalmente esclarecidas, mas o que se sabe é que ela está muito associada à parte genética e ao estilo de vida, a parte ambiental, né? Exposição a toxinas, pessoas que tiveram um histórico de depressão, né? Pessoas que têm um histórico de transtornos do sono. Então, tem uma série de outros fatores envolvidos. E assim, de uma hora para outra começam a surgir esses primeiros indícios, primeiros sinais. Com o passar do tempo, a idade também traz à tona possivelmente uma ligação com essa doença. Por exemplo, a questão, pacientes mais jovens podem também conviver com essa realidade? Sim, esse é outro mito, né, que a gente precisa aí desmistificar, que a doença de Parkinson não é só uma doença de idoso, né? Ela acomete pessoas mais jovens, no auge da idade produtiva. Na nossa associação, de 148 pessoas, nós temos 28 com Parkinson precoce, né? Então tem pessoas na faixa dos 30, dos 40 que recebem esse diagnóstico. E infelizmente, Denise, é uma doença também que vem crescendo muito, né? Ela está associada ao envelhecimento, mas ela não é só uma doença de idoso. Ela também tem esses fatores assim associados ao estilo de vida, né? A um estilo de vida estressante, alimentação ultraprocessada, a exposição a agrotóxicos, pesticidas. Então tem muitas coisas associadas. A realidade da maioria das pessoas. Preocupante. Preocupante. Mas ao mesmo tempo, gratificante em ter uma associação como a de vocês, a Associação Viva Parkinson. E que nome forte, Viva Sim, Parkinson, né? Sim, a nossa associação, ela tem acima de tudo um propósito muito acolhedor, afetivo, né? Onde a gente também busca resgatar a alegria de viver. O próprio nome já diz, Viva Parkinson, porque o Parkinson não define ninguém, não é uma sentença de morte, né? Quando você consegue manter a sua rotina de atividades da vida diária, com exercícios físicos, com alimentação balanceada, com o tratamento medicamentoso, você é capaz de manter uma qualidade de vida como uma pessoa sem a doença. E aí os grupos, as associações de convívio social, de apoio, são fundamentais nesse sentido. Quais são os serviços que vocês prestam, além dessa acolhida, desse estímulo de continuar vivendo mesmo tendo a doença? Que tipo de serviço vocês também prestam através da Associação Viva Parkinson? Nós temos grupos de atividades físicas, que inclusive sou eu que ministro as aulas, né, do grupo Superação, que dentro da associação, então, tem um programa de exercícios físicos que eu desenvolvi de minha autoria, que são exercícios específicos para as pessoas que têm Parkinson, né? É um programa muito integral, muito humanizado, que busca atender as principais necessidades dessas pessoas. Então, temos 2 vezes na semana grupo de atividade física,
Temos também os grupos de convivência social, né, onde a gente faz trocas de experiências, compartilha, né, essa convivência com o Parkinson. Temos apoio psicológico e temos também grupos de fonoterapia, que é bem importante no Parkinson, porque a fala, a deglutição também são funções que às vezes podem ficar afetadas no Parkinson. Essa doença, ela traz consigo outras complicações, outras doenças que também são motivadas, são desenvolvidas pela confirmação do diagnóstico? A doença que está muito associada com o Parkinson é a depressão. Porque o que é o Parkinson? É uma deficiência de um neurotransmissor que se chama dopamina. A dopamina, ela é responsável não só pela parte dos movimentos, mas ela é responsável pela nossa sensação de prazer, de motivação, né? Então, se você não tem a dopamina, se você tem essa deficiência da dopamina, você automaticamente já fica mais apático, desmotivado, sem alegria de viver. Sem o sabor da vida, né? Exatamente. E aí a doença muito associada é a depressão, né? Mas na nossa associação, assim, a gente tem um resultado muito positivo nesse sentido, que o fato dos nossos encontros, né, os encontros mensais, os grupos de convivência, os grupos de atividade física, que sempre são atividades muito prazerosas, não deixam que a depressão tome conta, né? Então faz toda a diferença na vida deles e dos familiares, porque também todas as nossas ações são voltadas para os pacientes e para os seus familiares, para os seus cuidadores. Todos os nossos programas são muito inclusivos nesse sentido, né? Tem essa abordagem, então, integral, humanizada, porque quando uma pessoa tem Parkinson, toda a família fica afetada, né? Então esse trabalho tem que envolver a família também. Geralmente, quais são as principais dúvidas dos familiares? Quem acompanha ali o paciente que recebeu o diagnóstico, está confirmado sim que tem a doença de Parkinson, geralmente quais são as dúvidas que surgem naquele primeiro momento envolvendo esse paciente, mas aí dúvidas de terceiros? Sim, tem a primeira parte, né, que é a aceitação, a dificuldade de aceitação, o medo, né, ai, como é que vai ser, o medo de enfrentar isso. Então tem essa primeira fase que é muito sofrido para todos da família, né, eu sei porque a gente passou por isso com a minha mãezinha também. Mas aí quando a gente tem essa rede de apoio, né, quando a gente busca a informação certa, acontece muito assim com os pacientes, meu Deus, eu fui procurar no Google, eu fiquei desesperada, né? E eu falo sempre, gente, busquem orientação, né, do seu médico de confiança, o seu neurologista e os grupos, porque é possível manter uma qualidade de vida mesmo com o Parkinson, né? Mas eu percebo assim que as maiores dúvidas são com relação ao avanço da doença, porque é uma doença progressiva que ainda não tem cura, né? Então, assim, as pessoas chegam realmente com esse medo de como vai ser o futuro. Chegar mais cedo diante dos primeiros sinais do diagnóstico muda também a evolução desse tratamento com o paciente? Muda muito, né? Quanto mais cedo você começar o tratamento medicamentoso, quanto mais cedo você começar as terapias complementares, como o exercício físico, fisioterapia, fonoterapia, melhor vai ser o prognóstico, né, desse paciente também no decorrer da doença. Então isso também é uma orientação que a gente passa muito, né, na associação, de ter o atendimento médico especializado, de ter os profissionais especializados acompanhando. Isso faz toda a diferença, sabe, no avanço da doença. Porque hoje, se você conseguir fazer o tratamento certinho, adequado, fazer os exercícios físicos, você consegue desacelerar essa progressão. Opa, coisa né? boa. Isso é muito importante.
E não sou eu, como profissional de educação física, que estou falando, são os especialistas, os neurocientistas. A medicina vem evoluindo muito e nessa área também não é diferente, proporcionando melhores condições para os pacientes, né? Para a gente poder finalizar, conhecer melhor o trabalho de vocês, acompanhar os encontros também, como é que a gente vive a Associação Viva Parkinson? Nós temos a nossa sede junto à ABB, né? Quero aproveitar e agradecer novamente à Associação do Banco do Brasil, que nos acolheu e ofereceu toda a sua estrutura para que nós pudéssemos desenvolver as nossas ações, as nossas atividades lá. Então a nossa associação está situada junto ao Banco do Brasil e também as pessoas podem me procurar, né? Eu sou a pessoa que então recebo esse paciente, esse familiar num primeiro momento, a gente acolhe, a gente passa essas orientações e faz esse convite então para participar do nosso grupo. Nós temos um grupo de apoio no WhatsApp, né? E temos os encontros então, os encontros mensais, os grupos de convivência, os grupos de atividades físicas, e aí é só nos procurar que nós inserimos nas atividades. Ali junto à sede da ABB, que dia da semana, quando que vocês se encontram geralmente, ali as reuniões? Temos encontros mensais na ABB, né? Então geralmente marcamos nos sábados à tarde os nossos encontros, a gente faz um café compartilhado, né? Faz uma troca de experiências e também temos então atividade física toda terça e toda quinta-feira. Então tá certo, foi um prazer te receber, é uma honra poder usar o nosso programa aqui para ser também um canal de comunicação para um assunto como esse, tão importante, tão necessário e que leva assim muita informação para quem nos acompanha. Muito obrigada para você e para toda a equipe, para a Arlete, para toda a equipe da Associação Viva Parkinson, tá? Eu que agradeço, Denise, em nome de todos os nossos associados pela oportunidade. É isso aí. Gente, intervalo comercial na sequência tem muito mais. O nosso próximo assunto, já o último bloco aqui da programação da TV Galega, vai envolver o projeto OAB por Elas, que presta uma assistência muito importante, muito oportuna, necessária para as mulheres vítimas de violência e que procuram também um trabalho, um acompanhamento, por exemplo, ao registrar ali o BO, fazer a ocorrência junto à Delegacia de Proteção à Mulher, e agora podem contar com voluntárias da OAB através do projeto OAB por Elas. É o nosso próximo destaque aqui no nosso encontro. Eu volto já.